Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a aulas da Biologia Fácil com Marcelo dos Santos Renato. Hoje vamos falar das bases moleculares da hereditariedade, onde vamos conceituar o ARN e o ADN. Vamos falar também da estrutura dos ácidos nucleicos, vamos falar da cadeia polinucleotídica, vamos falar da diferença entre o ADN e o ARN, vamos falar dos tipos de ARN e vamos falar da estrutura do nucleotídeo. Então pessoal, peço que se subscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Lembrando pessoal que as aulas de hoje têm como foco principal explicar a matéria sobre as bases moleculares da maneira mais simples possível e sem confundir a ninguém. Então, vos peço que assista o vídeo até o final para compreender. E caso tenham dúvida, podem expor vossas dúvidas nos comentários. Eu estarei à vossa disposição para responder qualquer inquietação que vocês me apresentarem. Sendo assim, vamos à nossa aula de hoje. Portanto, bases moleculares da hereditariedade, ou simplesmente o ADN e o ARN, são substâncias químicas que formam a maior parte das moléculas dos seres vivos, denominados ácidos nucleicos, sendo que o ADN é uma molécula orgânica complexa de cadeia dupla localizado nas mitocôndrias, nos cloroplastos, especialmente no núcleo. E o ARN é uma molécula orgânica simples de cadeia única localizado no nucleolo, nos ribossomas, especialmente no citoplasma. Sendo que os ácidos nucleicos apresentam como estrutura as bases azotadas, o tipo de pentose ou açúcar e o emparelhamento das suas bases nitrogenadas. Lembrando que as bases azotadas são unidas por fracas ligações denominadas pontes de hidrogênio. São aquelas pequenas ligações que estão entre as bases. Pode ser encontrado na cadeia do ADN, assim como na cadeia do ARN. Agora vamos falar da diferença entre o ADN e o ARN. Para diferenciar o ADN do ARN, temos que levantar os pontos mais importantes, como o tipo de cadeia, as bases azotadas, o tipo de pentose, a localização e a quantidade. No ADN, o tipo de cadeia é dupla, ao passo que no ARN o tipo de cadeia é simples. No ADN, as bases azotadas temos adenina, guanina, citosina e timina. No ARN temos adenina, guanina, citosina e uracilo. O tipo de pentose no ADN é desoxirribose, no ARN é ribose. A localização: o ADN localiza-se especialmente no núcleo, mas podemos encontrar nas outras estruturas da célula. E o ARN podemos encontrar em grande quantidade no citoplasma. Temos também a quantidade. A quantidade do ADN numa célula é constante, ao passo que a quantidade do ARN numa célula é variável. E vamos falar também dos tipos de ARN. O ARN apresenta três tipos principais, que são o ARN mensageiro, o ARN transportador e o ARN ribossômico. O ARN mensageiro é aquele que contém a informação do ADN para a produção de proteínas. Temos o ARN transportador, que é aquele que transporta os aminoácidos até os ribossomas. E por fim temos o ARN ribossômico, aquele que catalisa a ligação entre aminoácidos para a síntese de proteínas, ou aquele que catalisa a ligação entre aminoácidos, permitindo a produção de proteína. Essa produção ocorre nos ribossomas. E por fim, iremos falar da estrutura do nucleotídeo. Quando é que é nucleotídeo, quando é que é nucleosídeo. Quando a pentose e as bases nitrogenadas são unidas entre si, chamamos de nucleosídeo. E quando a pentose e as bases nitrogenadas, neste caso, são unidos por um grupo fosfato, chamamos isso de nucleotídeo. A aula de hoje termina por aqui. Lembrando-vos que a aula sobre a hereditariedade, ou seja, as bases moleculares da hereditariedade, não termina aqui. Essa só é a parte da aula 1.
tem também a aula 2, que é a parte 2, onde iremos falar da replicação do ADN, do código genético e de outras matérias que estão envolvidas nas aulas acerca das bases moleculares.